Amém. Obrigado, irmão Genivaldo. Obrigado, Antônio. Boa noite, gente. Pode sentar. Graças e paz a todos. Amém. Eu acredito que nós vamos ter um tempo precioso aqui. Amém? Precioso. Só que amanhã vamos compactar mais o pessoal nessas duas fileiras do meio, porque aí fica mais fácil. Nós temos um número reduzido de pessoas, fica mais fácil para a gente trabalhar aqui. Sabe, amados, quando o Antônio me convidou para estar com vocês, eu fiquei empolgado. Só aceitei também por causa dessa empolgação que eu estou com respeito de trabalhar com a igreja missionária e também pelo carinho que a gente tem para com vocês e para com o Antônio. Nós estamos numa fase nossa lá de muito trabalho. Qualquer saída minha, da minha esposa, causa algum prejuízo para nós lá. Logicamente nós temos uma equipe boa para nos substituir em algumas coisas, mas nós estamos numa fase de muito trabalho, né? Os meus braços fortes praticamente estão constantemente viajando, que é o meu filho Felipe, o pastor Felipe, e o pastor Pedro, que é meus dois filhos. Graças a Deus, eu tenho 4 pastores comigo de tempo integral, que é o pastor Felipe, o pastor Pedro, o pastor Silas, eu tenho uma equipe muito grande de trabalhadores na igreja hoje. Nós temos pessoas de tempo integral na mídia, de tempo integral no louvor, de tempo integral na manutenção da igreja. Nós temos uma equipe hoje muito grande, até por conta também do colégio que está com a gente lá. Então nós estamos numa demanda de trabalho, de investimento muito grande. Hoje foi realizado lá na nossa igreja um trabalho com crianças, 3 palavrinhas, né, Tela? 3 palavrinhas, e minha esposa estava recebendo um relatório agora à noite da equipe que estava envolvida com esse trabalho. Nós tivemos mais de 500 crianças hoje na igreja lá em Ribeirão Preto, né? Graças a Deus. Então, eu estava até com pena da minha esposa, que ela estava aqui, o coração dela, porque ela é que é responsável por esse trabalho, e o coração dela estava ali palpitando, olhando, recebendo mensagem toda hora, acompanhando ao vivo o trabalho, mas graças a Deus foi tudo bem. Os relatórios que nós recebemos foram todos positivos, graças a Deus. Mas a demanda nossa hoje é grande, mas por que eu fiz questão de estar com vocês? Falei com o Antônio de estar aqui. Por causa de um interesse que nós temos na nossa denominação. Há um interesse da nossa parte. Tive agora, faz quantos dias, Antônio? Umas 2 semanas na Bahia, né? O Antônio e o Jorge esteve lá, porque eles fazem parte da diretoria geral, como eu. Mas nós tivemos um congresso lá também na Bahia, como este, de liderança. Um congresso muito bom que nós tivemos lá. Eu ministrei juntamente com o pastor Steve, que é o presidente da nossa igreja dos Estados Unidos. Nós fomos os preletores, o Rick, o Steve e eu. Estivemos ministrando lá. E há um interesse da nossa parte nesse trabalho. Por quê? Porque eu acredito muito na nossa igreja. Amanhã talvez eu vou falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre isso com vocês. Talvez amanhã não, talvez domingo. Domingo eu vou reservar para isso. Amado, eu acredito, e eu queria que vocês acreditassem muito nisso. Eu acredito que existe uma população significativa no Brasil aguardando uma igreja que tem a nossa identidade. Você está entendendo? Então, eu acredito que uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é para tentar definir no Brasil essa linha dorsal, essa linha dorsal nossa, que mostra qual é o nosso DNA. Nós temos um DNA que nos é peculiar, é algo que pertence a nós. Logicamente nós temos algumas diferenças regionais,
nós temos algumas características de diferenças regionais. A igreja Rondônia, lá no Mato Grosso, na Bahia, no São Paulo. Porém, nós temos uma espinha dorsal que nos define como Igreja Missionária Unida. Um DNA que é nosso, e nós precisamos trabalhar muito nisto. E Deus tem me cobrado muito nisso, eu tenho me empenhado muito em oração, em pesquisa e em trabalho a favor disso. Por quê? Porque talvez hoje eu seja uma das pessoas que mais é requisitada para pregar em todos os distritos. Eu prego em todos os distritos da nossa igreja. Inclusive, muitos são meus discípulos. Muitos superintendentes são os meus discípulos. E hoje estão debaixo da nossa cobertura espiritual. Então, eu tenho orado a Deus e buscado no Senhor. Eu falei, Deus, se eu pudesse fugir dessa responsabilidade, porque, deixa eu confessar para vocês uma coisa aqui, queridos. Eu ouvi de um pastor uma vez dizendo assim, que a hora certa de você estar é quando você não quer estar. E eu confesso para você, se eu pudesse fugir de responsabilidade hoje, eu fugiria. Por quê? Porque o meu trabalho local está indo muito bem. O meu trabalho local está assim. Hoje eu sou pastor, inaugurei 2 igrejas agora nesse semestre. Vou inaugurar 4 o ano que vem. Vou inaugurar ano que vem uma igreja em Taquaritinga, uma igreja Santa Rita do Passa Quatro, uma igreja em Frutal, uma igreja em Serrana. E vai aparecer outros, eu tenho certeza disso, por causa do trabalho que nós estamos organizando. Tenho 4 igrejas na cidade. A minha igreja, a igreja nossa lá reúne 2.000 pessoas por semana. E aí você pensa assim, para que eu vou querer mais coisa para a minha cabeça, penso eu. Verdade ou não é? Para que você vai assumir mais responsabilidade, principalmente responsabilidade que eu, que tenho mais de 30 anos de igreja missionária, eu estou nessa igreja desde 1983, conheço a fundo, faço parte da diretoria desde 1994, a diretoria geral. Conheço a fundo o que é a Igreja Missionária Unida. Não sei se aqui tem tantas pessoas assim que conhecem tão profundamente a Igreja Missionária Unida como eu aqui nesse lugar. Porque eu estou nessa diretoria há quase 30 anos. Eu sei o que eu vou encarar. Você está entendendo? Eu sei os desafios que nós temos que encarar. E uma das coisas, amado, que me faz aceitar esse desafio é acreditar muito nisso que eu falei para vocês. Eu acredito muito que existe uma enorme quantidade de pessoas neste Brasil que está aguardando uma igreja que tenha a nossa característica. Porém, temos que defini-la muito bem. Por isso que domingo eu quero que você esteja muito atencioso numa pregação que eu vou trazer aqui para vocês. Que eu vou falar sobre o nosso DNA. Aquilo que nos marca como igreja missionária. Eu acredito muito nisso. E eu quero e pretendo, o Antônio está muito perto da gente, nas nossas reuniões, né? Tenho conversado muito com ele sobre isso, sobre esse desafio grande que nós temos, porque nós podemos e devemos sair de uma denominação tímida, de um crescimento tímido, para um crescimento agressivo e audacioso. Nós precisamos acreditar muito em nós mesmos. Nós temos que acreditar que se eu não fizer, eu falhei com a missão que Deus me deu de fazer. Amado, pensa, nós temos gente nessa cidade, nesse estado, aguardando essa igreja. Então nós temos que despertar para isso e acreditar nisso. A questão é essa: eu posso e devo acreditar nisto. Amém, amados? Então,
esse trabalho que nós estamos fazendo essa semana aqui, hoje, amanhã e domingo, nós vamos conversar muito, vamos fazer muito feedback, vamos fazer, conversar bastante se possível, mas nós precisamos trabalhar junto tentar diminuir essa coxa de retalho que nós somos hoje e defini-la com mais clareza, até por conta da próxima geração. A próxima geração que vai receber a igreja das nossas mãos tem que receber uma igreja bem mais definida, bem mais clara em sua visão e em seu propósito. Vocês concordam comigo? Amém, queridos? Nós não podemos ser mais uma igreja assim, ó, vamos ser igreja, vamos fazer as coisas e vai fazendo as coisas e conforme as coisas vão acontecendo. Não podemos agir assim. Nós temos que ter visão, nós temos que ter propósito, nós temos que ter alvo, nós temos que dizer quantas cidades vamos alcançar esse ano, quantas pessoas vão ganhar esse ano. Nós temos que acreditar nessas coisas. Você está entendendo? E hoje, graças a Deus, eu tenho visto o resultado desse pensamento que a gente está desenvolvendo. Eu venho desenvolvendo esse pensamento. Quem me conhece mais de perto sabe que eu venho desenvolvendo esse pensamento há muitos anos, né? Quem faz parte da diretoria sabe o quanto que eu venho falando sobre isso há muitos anos, né, Antônio? Sobre desenvolver isso. Por quê? Porque eu sei que o meu desgaste hoje, o meu trabalho hoje, o meu trabalho de fé hoje pode resultar numa geração futura com uma igreja muito mais significativa, uma igreja com muito mais atuação nessa comunidade, na nossa sociedade e na nossa nação. Amém, amados? Podemos ser igreja forte. Vamos fazer missão. Estava falando com o Juarez. Uma igreja forte faz missão facilmente. É bem mais fácil uma igreja forte fazer missão do que uma igreja que precisa fazer com muito esforço, juntar muitas forças para fazer missão. Então nós devemos e precisamos acreditar numa mudança de mentalidade. Você está comigo aí, gente? Amém? Então eu vou começar hoje com vocês. O tema que eu vou pregar hoje é como manter a chama do ministério acesa para enfrentar novos desafios. Olha que tema grande, mas é isso aí, ó. Tá aí, vai aparecer no telão aí. Olha lá. Como manter a chama do ministério acesa para enfrentar novos desafios. Tá aí o texto, vamos ler o texto. Amém? Vamos ler o texto, beber uma água aqui. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socor, que está em Judá. Acamparam-se entre Socor e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e as hastes de sua lança eram como de um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e nos servireis. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. E ouviram as palavras dos filisteus. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era o filho de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Amém, querido? Antes de eu começar, eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus.
O tema desse encontro que nós estamos de pastores e líderes, proposto pelo Antônio, é renovação de motivação, de ânimo. E eu creio que é bem significativo para nós esse tema mesmo. Ele vem bem a calhar com aquilo que nós queremos para os próximos anos como igreja. Eu não sei qual é a sua situação que você se encontra esta noite. Eu não sei como você se encontra no seu ministério atualmente. Eu não sei como que você está pensando o seu futuro ministerial. Mas eu sei que Deus pode falar algo com você nesses dias. Deus pode fazer uma bagunça na sua cabeça aí, e quem sabe fazer uma revolução na sua cabeça aí, e disso sair uma coisa boa para você. Dessa luta que você pode estar passando, e pelas informações que você estará recebendo, pode produzir um novo tempo na sua vida, um novo tempo no seu ministério. Mas isso é necessário que você esteja com seu coração aberto e sedento para Deus. E sempre oro para que Deus quebre toda a resistência em nossos corações. A palavra de Deus sempre fala sobre metanoia, mudança de mente. E nós sempre pensamos nisso como arrependimento para o novo convertido. Mas nós nunca pensamos que uma metanoia também pode ser num tempo do nosso ministério, num tempo de nossa vida, um ciclo novo para um novo tempo ministerialmente falando. E eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Deus, para que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui esta noite e nesses dias, em nome de Jesus. Amém, queridos, glória a Deus. Quantos pastores nós temos aqui? Deixa eu ver, pastores e pastoras. As pastoras também, levanta as mãos, deixa eu ver. Pastores e pastoras, amém. Pode achar. Quantos líderes de ministério nós temos aqui? Líderes, o restante líder de ministério, amém. Uma boa quantidade de líderes, amém. Glória a Deus. Eu quero desafiar os pastores, principalmente da cidade, a desafiar a igreja a estarem aqui nesses dias. Porque é uma reunião que é para líderes e pastores, mas que acrescenta muito e pode despertar muito em alguns membros da igreja um desafio ministerial. Amém? Amado, o texto que nós acabamos de ler, você sabe, conhece muito bem, é o texto que apresenta Davi para o mundo. Esse texto que nós acabamos de ler é o texto que mostrou Davi para o mundo. E mostrou Davi justamente numa época de crise em Israel. Justamente numa época de dificuldade que a nação de Israel estava passando, estava diante de algo muito difícil. O texto era claro. Os filisteus vieram com força renovada. Por quê? Porque eles tinham tido uma batalha lá atrás, que foi uma batalha inclusive que promoveu Saul. E Saul teve vitória através do seu filho Jonatas, e foi uma grande vitória. Só que aqui fala, e os filisteus se ajuntaram forças, ou seja, vieram com uma força renovada, tiveram um tempo de aproximadamente 20 anos para trabalhar um novo exército, para treinar um novo líder, para levantar um novo herói entre eles. E vieram com força renovada, com um exército renovado e com um homem na frente chamado Golias. E diante disso, a nação de Israel ficou, como diz o texto, amedrontadas, atônitos e apavorados, diz o texto. Atônitos e apavorados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo grande líder, ele nasce no tempo de crise. Todo grande líder, ele nasce no tempo de crise. É quando ele aproveita uma situação de crise para se autopromover. Isso é muito importante você entender. Aconteceu com o próprio Saul isso. Aconteceu com Samuel. A Bíblia fala que a lâmpada
Israel estava se apagando. Antes que se apagasse a lâmpada de Israel, Deus chamou o menino Samuel. Depois uma nova lâmpada nasceu, e foi o próprio Saul. E Saul nasceu num tempo de uma crise também muito forte. Naás, o amonita, veio para tomar Israel. Quando o povo começou a chorar por causa da proposta que ele tinha feito, e a proposta era terrível, não, só não vou matar vocês se vocês permitirem que eu vaze os olhos de vocês, o olho direito, e vocês me tornem meus servos. E o povo chorou. Quando o povo chorou, nasceu quem? Saul. Então já fica um ditado para você aí, viu gente? Quando tiver gente chorando, vai vender lenço. O povo estava chorando, foi a oportunidade para Saul se apresentar como rei. Até porque Saul já tinha sido ungido rei, já tinha confirmado as profecias como rei. Samuel falou, vai acontecer isso, 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 e aconteceu. Samuel apresentou Saul como rei. Mas, amado, presta bem atenção que eu vou dizer para você uma coisa. A pessoa pode ter a confirmação profética, a pessoa pode ter o preparo para aquela atuação, mas o que vai fazer de uma pessoa realmente um líder é a batalha. Líder se nasce na batalha. Por isso que a gente vai fazer diferença entre líderes e não líderes, é na batalha. E quando o Golias apareceu para Davi a oportunidade para se apresentar como um novo líder em Israel. Então, eu quero dizer para você nessa introdução o seguinte, e quero que você preste atenção para mim prosseguir a partir daí, que você tenha em mente isso. Toda vez que uma crise aparecer no seu ministério, toda vez que uma adversidade aparecer no seu ministério, ou você se apresenta a ela como solução, ou Deus vai atrás de uma outra solução. Isso é sério, gente. Você entendeu o que eu disse? Ou você se apresenta, eu aceito o desafio e vou encarar essa tarefa, ou Deus levanta outro. É simples, gente. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender como líder, que líder não adianta chorar. Chorou, não é líder. Está entendendo, meu irmão? Eu sou líder, não adianta chorar. Líder tem que renovar suas forças para um novo desafio. O que faz de fato um líder é que ele aceita desafio. Vocês estão aí, gente? Eu falei que eu ia fazer uma bagunça na cabeça de vocês hoje. Você está entendendo? Líder é líder quando surge desafio. Senão não adianta ser líder. Você concorda comigo ou não? Então eu quero trabalhar com vocês nesse aspecto. 7 passos importantes para manter a chama do seu ministério acesa, para desafios novos na sua vida. Primeira coisa, vamos lá. Primeira coisa, 1 Samuel 17:15 diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apresentar as ovelhas de seu pai em Belém. Primeira coisa de um líder, o líder tem que sair, ele tem que fugir da contaminação do desânimo. O líder, ele tem que fugir da contaminação. Interessante que todo mundo de Israel estava contaminado por um ambiente, por uma atmosfera negativa. Todo mundo lá comentava a seguinte coisa: você viu o tamanho do Golias? Vocês viram como é que ele é grande? Vocês viram o tamanho da lança dele? Vocês viram como é que ele é forte? Como é que ele é preparado? Havia uma atmosfera negativa que tomou conta do arraial de Israel. Mas Davi não estava naquela atmosfera. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui, meus queridos, é o seguinte:
Fuja da atmosfera negativa. Sabe aquela atmosfera negativa que você entra? Você tem que acreditar nisso. Tá aquela rodinha, 3 pessoas conversando, aí você está lá, você vem, você está animado, você está todo cheio de fé, de confiança, de que vai começar um trabalho novo, vai fazer alguma coisa nova. Aí você entra naquela rodinha de 3 pastores, aí um fala para você: mas aqui está difícil, irmão, está tudo difícil, está uma crise nesse Brasil aí, o dízimo está caindo na igreja, e começa a falar. Aí você veio e entrou naquela atmosfera. Você entra naquela atmosfera e você começa a ouvir, de repente você é contagiado, contaminado por aquela atmosfera negativa. Fuja da atmosfera negativa. Eu não entro em atmosfera negativa. Eu vi a atmosfera, amados, queridos, o que faz diferença naqueles que vão produzir é acreditar que ele pode produzir. Se ele se permitir ser envolvido pelas circunstâncias, já acabou, já era, meu irmão. E nós somos muito suscetíveis a isso. As pessoas o desânimo, ele é uma praga, é uma enfermidade facinha de pegar. De maneira facinho você pega o desânimo. É só entrar na atmosfera negativa. Entra na atmosfera, fica na atmosfera positiva, numa atmosfera onde você acredita que aquele ambiente vai produzir milagre, vai produzir vida, vai produzir solução para o problema. Você tem que estar nessa atmosfera. Você se lembra de quando Jesus foi na casa de Jairo? Eu não vou aqui falar o texto para vocês conhecem, né? Aquela mulher, Jesus indo, né, para a casa de Jairo, uma mulher tocou em Jesus, a mulher que soube esse fluxo de sangue, e Jesus parou ali para curar aquela mulher, aquela mulher soube entrar também na atmosfera de Jesus. Interessante isso. Ela dizia consigo mesma: quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Quando eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Interessante, amado, que nós temos que entender a atmosfera. Deixa eu entrar aqui um detalhe para vocês aqui, que não está aqui nessa mensagem, mas vou compartilhar com vocês para vocês ganhar mais informação. Isso é muito importante. Nós temos que acreditar em atmosfera. Ontem eu falei aqui, se o crente não acredita no mundo espiritual, eu não sei em que ele é crente. A gente parte do pressuposto que todo crente acredita que existe uma atmosfera espiritual. Assim como a atmosfera da terra produz vida, e só existe vida quem está dentro da atmosfera da terra, dessa camada gasosa chamada planeta Terra. A camada gasosa em volta do nosso planeta chama-se atmosfera. Os gases que estão em volta de nós que produz vida: o nitrogênio, o carbono, o oxigênio. Quem está dentro dessa atmosfera está vivo. Saiu dessa atmosfera, está morto. Então a atmosfera, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 9, diz que todas as coisas convergirão em Cristo Jesus. Ou seja, estarão em órbita. Convergir está em órbita de. Em órbita de Jesus está a vida. Há uma atmosfera dele. E aquela mulher entendeu isso. Ela disse: quando eu entrar naquela atmosfera, eu vou ser curada. E ela foi andando, até que ela tocou em Jesus, e ela entrou nessa atmosfera. Amado, nós precisamos entender o que é atmosfera. E Jesus, quando estava indo para a casa de Jairo, ele estava indo. A atmosfera na casa de Jairo era totalmente negativa, era de morte. Havia pranto, choro e lamento por causa da morte. Jesus, quando chega naquele ambiente, ele não se permite se contagiar com aquele ambiente. Ele pega os seus discípulos: só eu e você que vai entrar, mais ninguém. Eu não quero ninguém com atmosfera negativa aqui comigo. Por quê? Porque eu vou precisar de um milagre aqui hoje. E amado, milagre só acontece dentro de uma atmosfera positiva. Se o cara entra
vai pensar assim: ah, eu vou lá no hospital, eu vou orar para aquela pessoa lá, tem que ir lá orar, sou pastor, tem que orar, mas vou lá fazer minha obrigação, vou ler um salmo lá, eu oro para ele, vou embora. Amado, seja sincero, você sabe que não vai acontecer nada. Você sabe que não vai acontecer nada. Não produziu atmosfera. Não criou uma atmosfera. Eu dei um testemunho lá na Bahia, eu vou dar um testemunho para vocês aqui, que aconteceu comigo recentemente. Eu fui orar para uma mulher que estava com fogo selvagem. O corpo totalmente tomado de feridas. E ela estava no isolamento lá no Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto. E eu fui junto com meu filho, Pedro Paulo. Eu cheguei lá, entrei para orar. Eu vou lá orar, consolar essa mulher, falar alguma coisa para ela, né? Dar um conforto nessa hora tão difícil que ela está passando. E eu entrei lá, meu irmão, entrei para orar. O meu filho entrou junto comigo. Eu orei, depois meu filho: pai, eu vou orar. Deus está me dando uma palavra aqui. Olha meu filho, meu irmão, eu fiquei com vergonha. Deus está me dando uma palavra aqui, tal. E começou a profetizar com a mulher. E eu fiquei vendo aquilo. Eu fui para casa, meu irmão. Eu não dormi. Eu fiquei orando à noite. No outro dia de manhã eu fui lá no quarto. No outro dia eu estava lá no hospital, no quarto da mulher. E cheguei para si: minha senhora, eu vim aqui agora como homem de Deus falar para você que você vai sair desse quarto, você vai ser curada e amanhã você já vai estar boa. Olha o que eu falei. No outro domingo eu estava na igreja, até lá. A mulher só foi aqui domingo para testemunhar, não sei porquê. Falei: como é que não converte num trem desse, né? Mas tudo bem. Mas foi curada. Ela falou: vou lá, pastor, para mostrar que foi curada. Amado, eu não acreditei. No outro dia a mulher mandou a foto. Eu não tinha visto o lábio dela. Era uma mulher linda, não tinha visto como é que era tão bonita. No outro dia a mulher já estava com o rosto limpo, com a boca curada e alimentando, e saiu da UTI. E uma semana depois saiu do hospital. Qual foi a diferença, meu querido? Fala para mim. A atmosfera. Se você entra numa atmosfera negativa, meu irmão, a sua vida vai ser uma vida à lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pode rir, viu, gente? Mas você não, eu quero fugir da contaminação do desânimo. Eu quero fugir de uma atmosfera negativa. Eu quero acreditar no que na Bíblia diz que existe. Aleluia! Então você tem que acreditar que a atmosfera vai mudar. Vai mudar a sua vida. Foge da contaminação. Hoje tem muita gente desanimada. Por quê? Porque vê o problema. O tamanho do problema. O problema torna-se gigante demais para ele. Sabe, a gente tem que aprender a usar a informação ao nosso favor. Olha o que o Davi fez. Todo mundo ressaltava o quê? O tamanho do gigante. Davi falou: um gigante tão grande assim eu não posso errar. A informação negativa para os outros era positiva para Davi. Davi falou assim, e Davi pegou a informação do próprio gigante. O que o gigante disse para ele? Olha só a informação que o gigante deu para Davi. Davi pegou essa informação, aprenda isso. Se vocês me ferirem, eu serei servo de vocês. Davi, eu peguei essa palavra.